qual o papel da estética como base para um pensamento filosófico que está debutando. Olá, ouvintes do canal Mulheres Filósofas. Eu me chamo Menissa, eu sou mestre em filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, e eu escrevi uma dissertação que eu chamei de Nietzsche, filósofo artista, a via de uma filosofia necessariamente estética, no primeiro Nietzsche. Bom, em primeiro lugar, falando um pouquinho sobre o título, ele já indica que eu estudo um certo recorte da obra de Nietzsche, que é justamente a sua juventude, que inclui as três extemporâneas e a sua obra inaugural, O Nascimento da Tragédia. E qual seria o problema, propriamente dizendo, que guiou a minha escrita? O título também nos indica que eu estou falando de uma questão sobre a arte, a estética no jovem Nietzsche, e qual que seria o papel que a estética desempenha para a construção de um pensamento filosófico de um filósofo que está escrevendo a sua primeira obra. Foi assim que eu comecei a escrever o projeto, dessa dissertação, porque desde o início da minha graduação me encantei muito pela estética, eu fiquei muito feliz de entender que a filosofia estudava a obra de arte, se debruçava sobre o campo da sensibilidade, que é algo que sempre esteve em mim. Acho que não sei nem dizer desde quando. Naquela época eu estava muito encantada por outras leituras que eu andava fazendo, como Antonin Artaud, que é do campo do teatro, também um pensador, podemos dizer que também é um filósofo, ou tem um pensamento filosófico, mas como eu ainda não tinha enfrentado o labor da pesquisa, eu fiz primeiro um TCC, que eu chamei de Nietzsche Crítico da Cultura, que eu tentava explicitar um pouco sobre a questão da cultura autêntica e da cultura inautêntica nas obras de juventude também. Daí, na minha dissertação, eu quis alargar esse problema, eu quis enfrentar a estética propriamente dizendo, que era a minha paixão, então eu queria entender, e quando eu escrevi o projeto eu falava sobre isso, qual que era o papel da estética. A pergunta era simplesmente essa: qual é o papel da estética na obra de juventude do Nietzsche? No entanto, eu não sabia com o que eu ia me deparar ainda, sobretudo depois que eu comecei a ler as preleções de Heidegger sobre o Nietzsche. E daí, aos poucos, eu fui entendendo qual que era o problema que eu ia me debruçar durante alguns capítulos, pelo menos 3 capítulos, Qual que era, digamos assim, o eixo central que ia guiar cada um dos capítulos e dos subcapítulos desse trabalho que eu estava fazendo. E foi o próprio Nietzsche que me deu a dica quando eu comecei a ler com mais atenção o prefácio póstumo, ou o segundo prefácio do Nascimento da Tragédia, a tentativa de uma autocrítica, que ele vai falar com essas palavras qual que é o problema que estava no centro, no meio desta obra, que é precisamente porque os gregos tiveram, e aí está em itálico, necessidade de tragédia, mais ainda da arte. Para que a arte grega? Então, o meu problema é um problema sobre a obra de arte, é um problema sobre qual papel a obra de arte desempenha na obra de juventude do Nietzsche. E daí agora vamos falar um pouco sobre os argumentos, ou os principais argumentos que me nortearam. O trabalho, ele se direcionou a interrogar essa questão da necessidade da arte como se ela fosse um chamariz que nos guiaria a uma compreensão dos conceitos, dos principais temas abordados nessa obra e abordados na juventude do filósofo, nas outras obras, que são repetidos, ressoados nas outras obras. E aí eu usei a questão da necessidade, a pergunta pela necessidade, para tentar compreender esses temas que perpassam a obra de juventude. Então, o que isso significa? O trabalho, ele questiona a necessidade de tal forma
E seguindo também uma metodologia, ou digamos assim, uma inspiração heideggeriana, fenomenológica, que busca compreender qual que é o fundamento, qual que é a profundidade filosófica de uma pergunta sobre a necessidade da arte. Muito inspirada por Heidegger, eu acabo percebendo que perguntar pela necessidade da arte é enfrentar a questão sobre o fundamento dessa filosofia. E aí, o fundamento dessa filosofia, da filosofia inaugural de Nietzsche, se revela como um fundamento estético, como um fundamento que tem as suas bases na operação da obra de arte. Então, perguntar sobre a necessidade da arte entre um determinado povo é perguntar pela estética, pela obra de arte como fundamento de um certo modo de vida. A estética como órgão da filosofia de Nietzsche, como diria Eugen Fink. E o que é perguntar pela estética como órgão de uma filosofia? É justamente perguntar pela essência da obra de arte, encarando-a como fenômeno da vida de um povo. Então, nesse sentido, a pergunta sobre a obra de arte, sobre o fundamento da obra de arte, ela se coaduna com a pergunta guia, a pergunta mestra da história, ou para usar um termo heideggeriano, a pergunta diretriz da história do pensamento ocidental, que é o que significa ser. Mas daí, na medida em que se pergunta pela arte, tomando-a como modelo de um tipo de existência, e tomar ela como modelo significa usá-la a sua essência, o seu modo de operação, como modelo de um certo modo de vida, e não mais a partir de modelos exteriores a ela, como a ciência, como a metafísica ocidental, como a lógica e como a moral. E aí, perguntando pela arte como arte e perguntando pela essência da arte entre os gregos, e essa essência se revela a partir de uma obra de arte que tem seus fundamentos em uma concepção de mundo trágica, ou seja, de que a vida é efêmera, é composta por uma dualidade de princípios e por contradições que são imanentes à sua operação. Vida e morte, dor, prazer, horror, alegria. Esse jogo entre princípios, que é o fundamento da visão de mundo trágica, vai revelar um fundamento de vida muito contrário à vida que se tem na modernidade que Nietzsche está vivendo, que Nietzsche está inserido. Porque encarando a modernidade sobre uma ótica artística, efetivamente artística, que tem na arte um modelo de produção, um modelo de operação, a vida no Ocidente, muito pautada em valores intelectuais, valores científicos, morais, moralizantes, ascéticos, esses valores acabam por revelar que a vida, e a vida encarada em sua totalidade como composta de uma contradição imanente, a vida na cultura moderna vai se revelar algo que está em decadência, e de tal modo também a cultura. Esse modo como Nietzsche encara a pergunta filosófica a respeito do que significa ser, respondendo ela a partir de uma ótica efetivamente de artistas, uma ótica da própria produção do artista, e não de filólogos ou cientistas positivistas, é extremamente radical, porque as consequências metafísicas, estéticas, morais da pergunta sobre o que significa ser, respondida pelo ponto de vista do artista, vai dar uma enorme abertura para pensar os valores da cultura contemporânea. Então aqui eu retorno para a questão da cultura, que é o que, quando fazendo as minhas leituras na graduação de Antonin Artaud,
mais me pegou pelo coração naquele momento. Então a estética está completamente relacionada com a crítica da cultura, uma vez que a cultura moderna não está sincronizada com os valores artísticos que os gregos tinham como os mais fundamentais de suas vidas. Eu agradeço muito a todos que chegaram aqui até o final. Agradeço demais o convite da Rede Brasileira Mulheres Filósofas. Estou lisonjeada de estar aqui apresentando meu trabalho para vocês e espero que se interessem em fazer a leitura integral do meu texto.